Bom dia, galera! Estamos aqui hoje para falar com vocês sobre gráfico da função do movimento retilíneo uniforme. Aquela função que nós aprendemos lá no movimento uniforme. Isso, que o espaço está em função do tempo. Lembrando um pouquinho da matemática, todas as funções podem ser representadas através de um gráfico. E a função do movimento uniforme também pode ser representada através de um gráfico. Olha bem, todas as funções, podemos classificar elas. Aqui nós vamos usar duas funções, a função do primeiro grau e a função do segundo grau. Como eu posso, Belo, separar a função do primeiro grau com a função do segundo grau? Através do grau da incógnita. Isso. Se a incógnita tiver um expoente 2, ela é uma função do segundo grau. E se ela não aparecer grau nenhum nessa incógnita, nós chamamos de função do primeiro grau, porque o expoente passa a ser 1, correto? Então, se você olhar aqui a função do movimento uniforme, nós temos S, que é a posição final, igual à posição inicial, mais a velocidade vezes o tempo. Esse tempo é a nossa incógnita, porque o espaço está em função dele. Então, se você olhar o grau dessa incógnita T, não apareceu, então está valendo 1. Então é uma função do primeiro grau, correto, galera? Todas as funções do primeiro grau, ela é representada graficamente através de uma reta. Representada através de uma reta. Queridos, então olha bem, para que eu possa classificar essa função em função crescente e função decrescente, eu vou ter que olhar o sinal do coeficiente angular dessa função. Quem é o coeficiente angular? É aquilo que está multiplicando pela incógnita. Então, o que está multiplicando pela incógnita T é a velocidade. Então, se eu tiver velocidade positiva, eu vou ter um gráfico crescente, que nós chamamos ela de função positiva. E se eu tiver uma velocidade menor do que zero, quer dizer negativa, eu vou ter um gráfico decrescente, que nós chamamos de função negativa, correto? Vamos lá comigo, entendendo mais. Então olha aqui, nós temos y é igual a ax mais b. Quem é o coeficiente angular dessa função do primeiro grau? É o a. Quem é a incógnita? É o x, correto? Então, jogando ela, lançando ela, levando ela para o gráfico, eu vou ter aqui um plano cartesiano, a qual eu tenho uma reta que nós chamamos de abscissa, e aqui eu tenho uma reta que nós chamamos de quem? De ordenada. Então, o x, o y, está em função de quem? Do x. Quem que seria o x? Seria a abscissa, que nós simbolizamos e representamos ela pelo tempo. Quem que seria a ordenada? Seria o y, que nós representamos pelo espaço que é dado em metro, correto? Então, se você der uma olhada aqui, nós temos aqui uma posição inicial quando o tempo for 0. Passa um tempo qualquer, ele vai lá para a posição quem? Final. Então, fazendo isso, eu tenho um gráfico crescente. Tendo um gráfico crescente, eu sei que ali a velocidade é uma velocidade positiva. Então, olha bem, o que nós falamos anterior. Quando eu tenho uma função positiva, que a velocidade, que é o coeficiente angular, é maior do que zero, eu tenho um gráfico quem? Crescente. Então, aqui eu tenho esse gráfico crescente. Isso significa o que, Belo, então, para nós? Que o móvel, o corpo, está distanciando da origem. Se essa aqui é a reta do espaço percorrido, então ele está distanciando da origem. Se está distanciando da origem, eu tenho um movimento chamado de movimento progressivo. Por que ele é progressivo? Porque a velocidade está sendo maior do que zero. Ali na frente nós temos o outro gráfico. Qual outro gráfico? Mesma coisa. Aqui está a abscissa, que é o x. E aqui nós temos a ordenada, que é o y, correto? Então, aqui nós temos a posição inicial, e aqui eu tenho a posição quem?
final. Quando o tempo for zero, eu estou lá na posição inicial. Quando passar um tempo qualquer, eu vou lá para a posição quem? Final. Visualizamos um gráfico o quê? Um gráfico decrescente. Lembrando de novo, quando a função é negativa, o gráfico é decrescente. Por quê? Porque o coeficiente angular é negativo. E quem é o coeficiente angular na função do movimento uniforme? É justamente quem? A velocidade. Então, velocidade menor do que zero. Velocidade menor do que zero. E eu tenho um movimento quem? Retrógrado. Já que nós falamos para vocês sobre o gráfico do movimento retilíneo uniforme, então nós podemos falar com vocês agora sobre propriedade do movimento retilíneo uniforme. Olha, galera, qual é a propriedade do movimento retilíneo uniforme? Elas falam para nós que todo o espaço, todo o tempo que o corpo estiver em movimento, a velocidade tem que ser o quê? Constante. Isso é movimento uniforme, não é mesmo? Então, lá no gráfico da função do movimento uniforme, você viu que o espaço estava em função do tempo, não era mesmo? Agora, se a velocidade vai ser constante, então eu posso dizer para você que quem está em função do tempo agora é a velocidade. Olha para mim. Velocidade constante quer dizer para mim que a velocidade está em função do tempo. Você viu esse gráfico? Que eu tenho velocidade positiva e velocidade quem? Negativa. Posso ter? Posso. Quando a velocidade é positiva, movimento progressivo. Quem é velocidade negativa? Movimento retrógrado. Correto? Isso nós já falamos anterior. Olha bem, então se você olhar esse gráfico aqui, a velocidade é uma velocidade constante, certo? Em função de quem? Do tempo. Se a velocidade não fosse constante, ela ia crescer em função do tempo ou decrescer em função do tempo. Aí eu teria quem? Uma velocidade não constante. Mas como a velocidade é constante, ela não cresceu e nem decresceu em função do tempo. Assim, você pode observar ali que nós formamos aqui um desenho geométrico. Que desenho geométrico é esse? É um retângulo, não é isso? E o que nós fechamos dentro do retângulo, nós temos ali a área do retângulo. Como que eu calculo a área de um retângulo, Belo? Olha, lá na geometria, a área do retângulo é dada por base vezes quem? Altura. Quem é a base, meu querido? É o tempo. Quem é a altura? É a velocidade. Então nós temos aqui a área em função da velocidade. A área é igual a velocidade vezes quem? O tempo. Então, somente se eu fizer isso, você pode olhar para mim que eu tenho a função do movimento uniforme aqui. Se eu trazer essa posição inicial para antes do sinal de igualdade, o que eu tenho? Tem que alterar, não é isso? O sinal. Alterando a operação, ele deixa de ser positivo e vem quem? Negativo. Então ficou posição final menos a posição inicial é igual a VT. Quem é esse cara? Posição final e posição inicial, Belo? É justamente aquilo que nós aprendemos lá na primeira aula, que é o deslocamento. Não é isso? Que é o delta quem? S. Então vai ficar para mim o quê? Delta S é igual a velocidade vezes o tempo. Ah, sim, então eu posso, cara, falar para você que o delta S é igual a área, não é isso? Então se eu quiser calcular o espaço percorrido pelo móvel em um gráfico, eu vou lá e faço o quê? Calcula a área desse gráfico, calcula aquela área. Eu estou encontrando quem? O movimento, ou seja, o espaço percorrido, o deslocamento desse corpo. Olha para mim. Então tem delta S é igual a quem? A área. Cara, eu posso generalizar dizendo que delta S é igual a área? Não, não posso. Por que não, Belo? Porque é o seguinte, quando eu falo em deslocamento, eu estou falando em distância, não é isso? De um ponto até o outro. Então, distância é dado em metro, correto? E a área é dado em metro elevado ao quadrado. Então, eu tenho as unidades diferentes. Então, eu não posso generalizar dizendo que eu tenho
ΔS, que é o deslocamento, igual a área. Então, cara, eu posso falar então para você o quê? Que esse ΔS, que é o deslocamento, é numericamente igual a quem? A área. Por isso que vem esse N aqui. O ΔS, que é o deslocamento, é numericamente igual a quem? A área. O que eu encontrar do número daquilo que eu fizer da área vai ser o meu deslocamento, não a unidade. O deslocamento é dado em metro e a área é dada em quem? Metro quadrado. Por isso que eu não posso generalizar dizendo que isso aqui é o quê? Igual. Falou, galera? Lembrando que nós estamos juntos.